Beleza, turma. Beleza, turma. Bora lá, então. Bora lá. Na aula passada, a gente estava falando de um circuito que vai ser um tijolinho básico para a gente começar a fazer outras coisas, tá? Que eu chamei de espelho de corrente. Que era, a ideia básica era o seguinte. O meu problema é construir uma fonte de corrente constante. Tudo bem? E aí a ideia era, beleza, para fazer uma fonte de corrente, eu preciso de um transistor, coloco ele na saturação, ele funciona como uma fonte de corrente aqui para mim. E aí o primeiro problema que era, para isso aqui funcionar, eu preciso produzir um VGS para esse transistor, para ligar ele, tá? Aí a gente deu uma olhada e falou assim, a gente pode chegar e botar um divisor resistivo e tal, não sei o quê, mas apontei alguns problemas para vocês, e aí a solução que eu dei foi, ora, a gente pode vir aqui e usar um outro transistor nessa ligação, que eu chamei aqui de conexão de diodo connected, para produzir o VGS. Tudo bem? Esse cara aqui, ó, o transistor, quando ele está nessa configuração, ele funciona como se fosse um conversor corrente-tensão. Você coloca uma corrente lá, ele produz para você um VGS. Tá? Ele produz para você um VGS. E ele produz para você um VGS com uma vantagem. Ele sempre produz um VGS maior do que um VT já. Ele já faz assim, alguma coisa lá, raiz quadrada de alguma coisa, que depende da corrente, então você escolhe quanto que é essa alguma coisa, mais um VT. Tá? Então ele já produz uma tensão suficiente para você ligar outro transistor, ou outros transistores. Esse que é o grande chance de usar isso aqui. Tá? Assim, um dos chances de usar isso aqui. Meio que automatiza assim, a coisa. Tá? E aí, só que para fazer esse segundo cara aqui, que eu vou chamar de M1, M2 aqui, o M1 ligar, eu preciso botar uma corrente nele. E aí até agora, o que a gente fez foi usar uma corrente de referência, um IREF. Porque em algum momento a gente quer eliminar esse IREF daí. Mas por enquanto a gente falou, deixa ele aí. E vamos seguindo em frente, vamos estudar o comportamento desse conjunto aqui, desse conjuntinho aqui, tá? Que eu chamei de espelho de corrente. Tudo bem? E aí as principais coisas para começar. A função do M1, que é a entrada do espelho, é polarizar a cauda do espelho, que é o M2, que é a saída, é onde eu vou coletar a corrente de saída. Primeira coisa a perceber, a função de cada dispositivo. Pergunta. Polarizar, você pode explicar? Polarizar é escolher um ponto de operação. Como assim? Qual ponto de operação que você escolheu? Qual ponto de operação que você escolheu? Repara aqui, ó, eu escolho um IREF para botar aqui, certo? Sei lá, 20 microamperes, 10 microamperes. Eu escolho uma corrente aqui. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai produzir um VGS igual a 2ID, no caso aqui, o ID dele é IREF, dividido por μn Cox W sobre L do 1, o W sobre L dele, tudo isso aqui na raiz, mais VTH. Então repara o que está acontecendo. E em colocando aquela corrente ali, que sou eu que escolho, ele produz um VGS para mim, DC, certo? Se aquela corrente for DC. Tá vendo lá? É isso aí que a gente está falando é isso que a gente está chamando de escolher um ponto de operação, ou produzir um ponto de operação. Produzir uma tensão, uma corrente DC em cada um dos dispositivos. Então, produzir uma tensão. Uma tensão e uma corrente DC em cada um dos dispositivos. Se não for DC, não serve ser polarização? Não é que não serve. Lembra do que a gente está chamando de ponto de operação. Tem uma função qualquer aqui, X, F. Tá comigo aí? Eu estou anotando. Ah, tá, beleza. Tem uma função qualquer. Ponto de operação significa escolher um ponto qualquer nessa curva aqui. Repare, escolher um ponto é ficar parado aqui na entrada, certo? Isso vai produzir uma saída. Em geral, não é toda hora, mas em geral, isso aqui é uma tensão, isso aqui é uma corrente. Em geral, tudo bem? Na maioria das situações aqui. Mesmo que não fosse a mesma ideia. E aí a ideia, tipo, o que é o ponto de operação? É esse ponto que eu escolhi aí. Agora repare, esse ponto não é para ficar mexendo, eu escolhi que está escolhido, acabou.
Só que o que ele me permite fazer? Ele me permite estudar a função por meio de uma aproximação. Tudo bem? Essa curvinha azul a gente chama de modelo de sinal. Ela explica para mim, de sinal ou de pequenos sinais, vamos ver esses nomes, tá? Ou modelo linear, enfim. Ela me explica o que acontece quando varia a tensão. Ela explica para mim, se eu mexer a tensão, o que acontece com a corrente? Aquela curva azul ali. Só que ela depende do ponto amarelo que eu escolhi, que eu chamei de ponto de operação. Tudo bem? Por isso que o ponto de operação é DC, estático. Por que você colocou o X no eixo... Porque o X é a entrada e a F é a saída. Não, V no eixo X. Porque normalmente eu penso que as tensões são as entradas, são as causas, e as saídas são as correntes, que são os efeitos. Normalmente a gente pensa assim. Mas nesse caso não está entrando corrente? Não é a fonte de entrada? Cara, isso é uma excelente pergunta, tá? Isso é uma excelente pergunta, assim, tipo, parece pergunta boba, mas é uma excelente pergunta. Pergunta é Igor, né? A pergunta dele é a seguinte: professor, mas olha esse negócio aqui. No teu circuito aqui, a entrada não é corrente? E a saída é a tensão? Cara, você pode pensar assim. Tipo, eu penso assim, inclusive, tá? Na hora de entender esse circuito aqui, que eu boto uma corrente e ele produz para mim uma tensão. Foi isso exatamente que eu falei no começo. Aí você leu correto. Tipo, então o professor está raciocinando da seguinte forma: a corrente é uma entrada e a tensão é a saída. Só que isso não quer dizer, tá? Isso não quer dizer que a corrente é a causa da tensão. Eu continuo na minha mente pensando, a tensão é a causa da corrente. Lembra o que é, na primeira analogia lá que eu comentei para vocês na aula, o que é a tensão elétrica? Pensa na árvore que tem umas frutinhas penduradas lá. O que é a tensão? É a gravidade puxando a parada para baixo. Só que quando a fruta está presa lá na árvore, ela está parada, certo? Ela não está caindo, ela está parada. Só que o fato dela estar parada não quer dizer que não tem alguma coisa puxando ela para baixo. Então tem uma causa tentando movimentar as coisas. É assim que eu penso na tensão. A corrente acontece quando ela solta de lá e aí acontece o movimento. A fruta cai. Tudo bem? Aí, se eu te pergunto, nessa analogia aí, o movimento é a causa da força que puxou ela para baixo? Ou a força que puxou ela para baixo causou o movimento? É bem umbilical se a gente pensar, né? Cara, tinha uma força e a força movimentou alguma coisa. Se não tivesse a força, não teria movimentado a fruta, ela não teria caído, certo? Aqui é a mesma coisa. Se não tiver a tensão, não produz a corrente. Só que olha só que curioso. Curioso assim, tá? Por que a gente consegue pensar desse jeito aqui? Inverter essa lógica aqui na hora de olhar o circuito de vez em quando, tá? Porque a causa e o efeito, eles estão conectados. Univocamente. Tipo assim, para uma causa tem um efeito. No circuito e lá na mecânica também, da fruta caindo. A ponto de se você vê a fruta caindo, você fala assim, eu vi a parada caindo, então tem que ter acontecido essa força aqui. Eu não preciso ver a força primeiro. Eu posso ver o movimento primeiro, e aí eu infiro que tem uma força lá. A mesma coisa aqui. Eu estou botando uma corrente. Então eu estou observando a corrente aqui. Tá vendo? Só que essa corrente precisa ser causada por uma tensão. Qual tensão? A tensão VGS, que a gente consegue calcular, tá aqui a fórmula inclusive, na saturação, a coisa toda. Tá? A tensão necessária para produzir aquela corrente. E aqui é bem forte essa coisa, tá? Porque lei de Kirchhoff força que a corrente que está descendo aqui é igual que está passando pelo transistor. Repara que não é só tipo, botar uma corrente em algum lugar. Tem restrições adicionais, que é as leis de Kirchhoff, que conectam essas causas e efeitos. Ajuda a conectar essas causas e efeitos, criando restrições. Tudo bem? O transistor M1, o objetivo dele é criar um ponto de operação. Isso. Eu consegui polarizar o transistor M2. A gente chama assim, polarizar. Polarizar em engenharia tem vários significados. Vários significados. Eu posso pensar pelo menos 3 aqui imediatamente aqui com vocês, que é esse aqui de eletrônica, que eu estou meio que tentando deixar um pouco mais delimitado, que é escolher um ponto de operação. Isso é polarizar para mim, no contexto de eletrônica.
Em eletromagnetismo, ótica, aquelas coisas lá, vocês lembram de que tem a polarização da onda eletromagnética. Sacou? Tem a ver com a direção do vetor eletromagnético da coisa. Do vetor do campo elétrico e campo magnético. Tá? Quando vocês fizeram materiais, ou estudou um pouco a física da coisa lá, em química, não sei o que lá, eles ainda vão falar em polarização em outro sentido, que é a polarização lá de polos, não sei o que lá, que produz magnetismo. Tipo, efeito magnético na matéria e tal. É uma terceira... Estamos falando de polarização também, tudo é a mesma coisa, mas aqui estou tentando delimitar nesse sentido bem razoavelmente preciso aqui, eu imagino que seja razoavelmente preciso, que é polarizar e escolher um ponto de operação. O que é escolher um ponto de operação? Escolher um ponto nessa curva aí onde eu posso linearizar meu circuito. E aí o que é, do ponto de vista dos sinais e das tensões das correntes? Pensar no ponto de operação é pensar na parte estática do sinal. Então se tem um sinal entrando aí no teu circuito, alguma coisa assim, tá? O DC dele aqui é o que vai estabelecer um ponto de operação. Ou vai ser estabelecido em resposta a um ponto de operação. E o sinal, vou até fazer azul aqui, o sinal tem a ver com essa aproximação linear que a gente faz aí. Tudo bem? Que aí seria isso aqui, né? Ó. Se eu subtrair o ponto de operação da curvinha amarela lá, sobra essa curva azul, certo? Onde o DC é zero. Eu eliminei o DC dali. Tudo bem? E aí eu posso estudar, a questão é, aqui em eletrônica, a gente estudar essas duas partes do sinal em separado. A parte DC do sinal em si. Da parte que tem alguma variação, da parte que é dinâmica. Pergunta. Eu te perguntei esse eletrônico 1, mas eu não entendi ainda. Por que esse deslocamento da curva no Y se chama DC? Sei lá, é o nome que alguém escolheu, cara. Mas tem a ver com corrente? Direct Current, isso aí é desse nome mesmo, mas eu não sei, assim, acho que é o nome histórico, né? Hã? Mas eu sei lá. Eu nunca me perguntei por que escolheram esse nome. Mas assim, eu acho que eu entendi a pergunta, assim, porque DC significa corrente direta. Mas assim, sei lá, cara, é um nome... Leia, assim, o sinônimo, sacou? Tipo, quando você lê DC, você pensa assim, é alguma coisa estática, tá parado. O tempo passa e essa coisa não muda. Não quer dizer que é zero. Quer dizer que não varia, não muda. E toda vez que você vê que eu falo pouco em AC, que seria a contrapartida. Tá? Porque AC, engenharia, dá uma noção de seno. Bem específico, assim, de que o sinal é senoidal. Que a gente está interessado. E aqui eu nunca estou interessado no sinal senoidal. Eu quero processar minha voz, quero processar a imagem, quero processar, sei lá, um texto, um vídeo. Sacou? Eu quero processar outra coisa. Um sinal arbitrário. Por isso que eu costumo falar em sinal. Eu pessoalmente. Tudo bem? Você vê que eu até tento usar pouco, assim, DC, esse termo DC. Eu uso ponto de operação. Tá? Mas tudo bem? Tudo bem até aí? Beleza. Então vamos lá, a gente tem aliás, ainda, para eu relembrar aqui da aula passada, tá? Outra coisa que a gente viu aqui, em relação a isso aqui, é o seguinte. Coisas que a gente viu, né? Primeiro, essa corrente aqui é razoavelmente independente da tensão VDD que eu escolhi botar aqui. Tudo bem? É razoavelmente independente. Essa construção aqui, ela gera essa vantagem para mim. Eu dependo pouco desse VDD. A gente vai ver que isso é um problema ainda. Tá? E aí, primeira tarefa lá do laboratório que eu vou passar para vocês é olhar uns circuitos que eu não sei se eu vou fazer ele hoje ou se eu vou fazer ele na quinta-feira, mas a gente vai analisar ele essa semana, uma referência de corrente. E aí tipo assim, vocês vão olhar lá que num dispositivo mais moderno, que a gente chama de canal curto, essa variação ainda é muito grande e a gente precisa fazer alguma coisa no circuito. E aí vai ter algumas perguntas lá para vocês poderem pesquisar no livro e tal, e tentar entender dar um pouco de trabalho. Pensar assim, tipo, já entendi o básico do circuito, estou entendendo o problema. Vou ver agora se eu entendo como resolver a parada.
como melhorar ainda essa questão. Tudo bem? Vou deixar vocês pensarem um pouco. Então, mas isso aqui torna o circuito razoavelmente independente do VDD. Já melhora a situação. Tá? Próxima coisa que a gente viu. A gente viu que para uma entrada de um espelho desse, eu posso ter a quantidade de saídas que eu quiser. Né? Se eu quiser fazer, sei lá, 3 saídas, basta eu vir aqui, usar o mesmo VGS e ir produzindo novas saídas aí. Tudo bem? Tem um limite de saídas que dá pra... Teoricamente não, mas na prática, sei lá, dá pra botar muitas aí. Tá? Dá pra botar muitas mesmo. Tá? A ponto de, normalmente a gente tem um pedaço de um circuito grande, a gente chama de Power Management, que um dos circuitos que vai ter lá dentro é uma referência de corrente. Aí, essencialmente, a gente guarda essa coisa aqui, projeta ela bem projetadinha, e aí deixa esse pino aqui, ó, disponível, esse pino aqui disponível, para o projetista ir lá e replicar a corrente do jeito que ele quiser. Tipo, N correntes, assim. Tudo bem? Normalmente ele consegue usar, sei lá, muitas saídas aí. Não é um problema. Normalmente não é um problemão, assim. Tem problema de estabilidade e tal, mas... E aí já é uma outra questão que eu não tô... Foge um pouco aqui do escopo. Por enquanto. Tudo bem? Então essa é a primeira coisa que a gente viu. Aí, a segunda coisa que a gente viu. Ainda, a gente viu o seguinte. Que esse espelho aqui, ele processa a corrente. Ele não só copia a corrente. Tá? Se eu tenho uma relação aqui de 1 para N, essa corrente out vai ser N vezes o IREF. Tá? Onde esse N aí tem a ver com a geometria dos dispositivos. Tá? Se eu tenho W1 sobre L1, eu estou dizendo que aqui tem N vezes W1 sobre L2. É W1 sobre L1. Vai ser a geometria desse outro aqui. Eles são iguais, né? Oi? Os transistores são iguais, né? Não, eles não são iguais. Tem N, sei lá, tem ele... A razão de aspecto, que a gente chama de W sobre L, é N vezes a do outro. Se você escolher um, aí eles vão ser... É a mesma, né? Oi? Do VGS dos dois? O VGS é o mesmo dos dois por construção, né? Tem um fio lá ligando o VG com o VG e o VS com o VS. É por isso que é o W1 dividido para L1 também, o transistor L2? Não W2 sobre L2. Não, é W2 sobre L2. E se colocou W1 sobre L1? Porque eu estou dizendo que o W2 sobre L2, eu vou escolher assim, ó. N, normalmente a gente chama assim. N vezes o M1, sacou? Eu uso o M1 como uma referência, qualquer que seja o tamanho dele. Sei lá, imagina que o W sobre L do M1 é 10. 10 virou a referência. Se eu vier aqui e botar 20, essa corrente aqui vai ser 2 vezes a que está entrando lá no M1. É isso que eu estou dizendo. Eu consigo multiplicar a corrente, eu consigo dividir a corrente por uma quantidade. E essa quantidade eu estou chamando de N. Beleza? Então a gente ainda viu isso. Cada uma dessas saídas aí pode ter uma razão de aspecto diferente e ter uma corrente diferente. Beleza? Ótimo. Ficou dois pontos em aberto aqui ainda. Tá? Primeiro que eu quero tratar hoje com vocês é um problema que a gente viu aqui, que a gente estava vendo durante a aula passada, é aqui, o circuito que vai aparecer aqui, eu não tenho controle em princípio. Eu que estou fazendo, só me preocupando com o espelho. Pergunta, filho. Professor, quando você faz essa ligação desse jeito, não é muito perigoso para ter um curso? Ligação desse jeito como? Não, é que você está pegando uma corrente de referência e colocando tudo nesse fio. Se der algum pico, vai encaixar. Como assim? Não entendi. Não, ali é a tensão, tá replicando a tensão. Vamos lá. A corrente que entra aqui na porta de cada um deles aqui, em tese, é 0. Sacou? Tipo assim, eu só estou pegando a corrente mesmo, lendo a corrente. Só estou pegando a tensão mesmo, tá? O VGS. Estou copiando o VGS e, em tese, não tem carregamento aí. Se fosse com transistores bipolares, era uma questão um pouco mais sensível, porque tem uma correntezinha de base, né? Que não é 0, se não for 0, não liga o transistor. E aí, cada transistor que eu boto a mais, eu estou puxando um pouquinho mais de corrente daquele ref ali, bagunça um pouco a entrada lá do espelho. Aí começa a ter um efeito que a gente chama de fan-out. Tem um limite de quanto que eu consigo colocar, antes de bagunçar demais. Tá? Mas aqui no MOS, tipo assim, o limite é muito mais alto. Tudo bem? Porque essa corrente aqui é 0. Corrente de porta. Em primeira aproximação. Tá?
Então vamos lá, seguindo. Olha só outra coisa que a gente viu. Que o circuito que eu colocar aqui em cima, ele nunca vai ser igual ao circuito que tem aqui, ó. Nunca vai ser igual ao circuito que tem ali, tá? Isso quer dizer que a tensão VDS que eu enxergar nesse ponto aqui, no M1, vai ser diferente da tensão VDS que eu enxergar nesse ponto do M2, do lado na saída. E aí, tensões diferentes vão produzir correntes diferentes. E isso é uma questão pra gente. A gente vai melhorar essa questão aqui agora, tá? A gente quer colocar alguma coisa aqui, no meio do caminho, de tal forma que esse ponto aqui fique um pouco mais isolado e eu consiga controlar ele e falar assim, aqui eu quero tanto de tensão, porque no outro lado do espelho vai ter tanto de tensão. Eu quero equalizar os dois lados. Beleza? Então esse é o que a gente vai começar a tratar hoje. A segunda coisa, que eu acho que eu não vou conseguir fazer, não sei nem se começar, enfim, hoje, mas essa semana sim, é dar um jeito de quicar fora esse ref aqui. Tudo bem? E aí vai virar um circuito meio que de verdade. Tá? Porque por enquanto a gente só empurrou com a barriga, né, Jéssica? Como você identificou? Tipo assim, cara, eu quero produzir uma corrente e eu preciso de uma corrente. Tá meio zoado, né? Isso, tá? A gente vai eliminar esse ref daí também. Tudo bem? Mas por enquanto tem um wishful thinking assim do tipo, cara, vamos imaginar que é possível produzir esse ref e vamos indo. Tudo bem? Beleza, então vamos lá. O problema é esse, tá? Aqui. Então vamos lá, tô com essa seguinte situação. Bom. Tô com a seguinte situação. Botei um ref do lado de cá. Isso aqui produziu um VGS, que a gente consegue calcular, inclusive, quanto que é, tá? Tá a formulinha aqui, né? Tá? A gente consegue calcular quanto que é. Tudo bem? Repare que toda hora que eu falar, tem um VGS, tá? A gente vai lá na cabeça de vocês, tem que pensar assim, é VT mais alguma coisa, tá? Tipo, porque senão não liga os dispositivos. Vocês terem meio que uma referência assim, tipo, tá, mas quanto que é VT mais alguma coisa, sempre sim. É VT mais alguma coisa. Tá? Quanto mais? Um pouco a mais. Não é muito, não é tipo assim, 2 vezes o VT. Normalmente a gente não escolhe assim. Normalmente a gente pode, sei lá, uns 10, 15, 20% do VT a mais. É por aí. Então isso já dá uma noção de grandeza para vocês, porque o VT é um número que alguém fala para você, é tanto. Tudo bem? Tá? Então, mas vamos lá. Coloquei a corrente, produzi um VGS. Só que nesse dispositivo em particular, o VG é igual ao VD. A gente curto-circuitou a porta com dreno. Então quer dizer que eu também sei quanto que é o VDS. Repare que vai ter um VGS lá naquele VDS. Como é que é? O VG é igual ao VD, porque eu botei o fio aí, certo? Conectando a porta com dreno. Isso quer dizer que o VDS é igual ao VGS. Isso quer dizer que o VDS vai ser VT mais alguma coisa, né? Vai ser na ordem de grandeza do VT. Tá sacando aí? Beleza. Então vamos lá. Qual que está sendo o problema? O problema é o VDS. Vou chamar aqui de M1. Esse aqui é 1, esse aqui é 1. O problema está sendo quanto que é o VDS do M2. O que eu gostaria que fosse igual ao VDS do 1. Porque aí as correntes vão ficar iguais, porque aí eu estou vendo, o transistor está vendo a mesma VGS e o mesmo VDS. E aí isso força as duas correntes serem iguais. Qual que é a vantagem delas? Quais duas correntes você está falando para serem iguais? O IREF que está entrando aqui e o IOUT que está saindo aqui. Iguais assim, eu estou considerando que é 1 para 1 essa razão aqui, mas a cópia fica mais acertada. Tudo bem? Não era para aumentar a corrente ou diminuir, ser um amplificador, uma fonte de corrente? Esse circuito que a gente está fazendo? A fonte corrente estática, parado, constante. Corrente constante. Você não quer mexer no valor então da corrente? Eu quero escolher o valor, escolhendo de alguma forma aqui o valor do IREF, que aí eu vou mostrar depois como é que vão ser a equação de projeto. Mas em tese eu escolho o IREF, está escolhida as correntes. Eu não quero ficar mexendo, eu não vou botar minha voz aí no IREF. Esse IREF vai ficar um IREF constante e o IOUT eu quero que seja uma corrente constante. Mas o IOUT é diferente ou igual ao IREF? Pensa igual 1 para 1 aqui, mas lembrando que você pode fazer uma relação de 1 para N
Mas esse N também é uma constante, né? Você escolhe o N e fala, eu quero 10 vezes aqui. Então, esse 10 acabou. Beleza? Tudo bem? Então, idealmente, o que eu gostaria é que esse VDS2 fosse igual ao VDS1. Para poder melhorar a cópia da corrente. Tudo bem? Aí Perdão. A gente, inclusive, calculou, tá? Tipo assim, só para lembrar aqui, filho. O Yout vai ser W2 sobre L2 dividido por W1 sobre L1. Essa razão aí é o que eu estou chamando de N, tá? Vezes ref, vezes 1 mais lambda VDS do 2, 1 mais lambda VDS do 1. Repare que se o VDS do 1 for igual ao VDS do 2, isso aqui tudo dá 1 e aí melhora a cópia. É por isso que aqui é 1 para 1. É por isso que eu quero o VDS do 2 igual ao VDS do 1. O 1 para 1 é o lado de cá. Tipo, eu quero ter esse controle aqui. Mas eu gostaria de eliminar aquele termo ali que depende dos VDS. Tudo bem? Aí a grande pergunta começa a ser, cara, como é que eu faço? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer para fazer isso? Tudo bem? Vamos lá. Pergunta. O que era autoimpedância mesmo? A pergunta vai aparecer toda a aula. É bom até vocês decorarem, assim. Você mexer a tensão e variar pouco a corrente. Você mexer uma tensão e variar pouco a corrente. Certo? Você mexer a tensão e variar pouco a corrente. Esse ponto aqui é para ser uma fonte de corrente, certo? É a saída da fonte de corrente. Eu gostaria que ele tivesse alta ou baixa impedância? Alta. Para quê? Para mexer aquela tensão ali e variar pouco a corrente que está passando ali, o Yout. Para o Yout não se mexer. Tudo bem? Tensão que você falou. O VDS. O VDS2. Eu quero que o VDS2 entrasse em balance, ou no caso aqui, essa tensão aqui, específica, balance, e ela não altere a corrente. Essa tensão específica é VDS2? Nesse caso aqui, sim. Eu vou botar alguma coisa aí vai deixar de ser. Tudo bem? Tudo bem? Olha só um negócio aqui. Pensa comigo. Tá? A solução é simples, mas eu quero que vocês meio que consigam tentar entender algo, pelo menos o racional, assim, do porquê que eu vou tentar o que eu vou tentar. Tudo bem? Cara, olha só. Se o dreno de um transistor ele me dá alta impedância, o dreno do transistor me dá alta impedância, faz sentido tentar botar alguma coisa aqui em cima. Eu quero, lembrando, de novo, deixa eu ir com calma. Por que não está apagando o negócio aqui? Vamos lá. O que faz sentido, tá? Eu botar alguma coisa aqui no meio do caminho, aí a saída do circuito agora mudou de lugar, tá? De tal forma que eu consiga controlar essa tensão aqui. Porque se eu deixar ela lá em aberto, na hora que alguém conecta um circuito, o resto do circuito que vai ser conectado, eu não consigo controlar o que acontece naquela tensão. Mas se eu, tipo, não deixar aquele ponto, que é um ponto crucial para mim, não deixar aquele ponto disponível e colocar a saída do circuito em outro lugar, aí me dá uma chance de conseguir controlar aquele ponto. Você tem que meio que sacar que é tipo por aí. Se você não quer, se você quer ter controle sobre uma coisa, você não expõe aquela coisa pro lado de fora, pro resto do circuito. Você isola ele, bota alguma coisa no meio do lugar, no caminho, e isola aquele nó dali. Beleza? Então vou botar alguma coisa aqui. Aí pergunta, do lado de cá, tem que ter alta ou baixa impedância? Baixa? Esse ponto não vai ser a nova saída da fonte de corrente? A fonte de corrente eu quero alta ou baixa impedância? Alta. Então eu quero alta impedância aí, certo? No transistor, o que dá alta impedância pra gente? Dreno. Beleza? Dreno. Tá? Então, vê se faz sentido, ou gostaria que fizesse algum sentido para vocês, fazer uma seguinte tentativa. Cara, será que vale a pena eu tentar botar um transistor aqui? Porque olha só, tá no meio do caminho, né? Esse nó aqui que eu vou chamar aqui de VX, sei lá como é que eu chamei aqui, acho que eu nem dei nome para ele. Não, mas eu vou botar VP aqui agora. Ó.
que é a saída mesmo, tá? Que eu chamo VPI a saída. Vou chamar aqui, eu acho que chamei de Y nas minhas anotações, vou chamar de Y aqui, tá? Porque tem uma continha aí no meio do caminho que eu uso ele. Vou chamar aqui de VY. Eu acho que foi isso que eu usei aqui, estou tentando achar. Vou chamar de VY aqui. Isola ele da saída, ele não está disponível na saída. A saída agora é o VP. O VY é uma coisa interna lá. Uma coisa interna lá, tá? E aí me dá uma chance, porque olha só, a tensão de porta desse transistor aqui, que eu vou chamar de M3, eu tenho que dar um jeito de produzir ela, mas em teoria sou eu que escolho, certo? Eu vou lá e boto uma tensão ali. E aí se esse cara ligar, eu não sei dizer ainda, tá? Se isso resolve o meu problema, mas uma coisa que isso aqui está me indicando é, aqui deve ter alta impedância. Estou vendo um dreno de um transistor. A gente vai calcular essa impedância, inclusive, a gente vai ver que é muito mais alta do que um dreno de um transistor separado, sozinho assim. Tá? Mas em princípio eu já deveria, estou vendo um dreno, eu já deveria esperar alta impedância, que é o que eu quero. Do lado de cá, eu estou vendo agora baixa impedância. Por quê? Porque do lado de cá, ó, olhando para baixo, eu estou vendo o dreno de um transistor, que é alta impedância. Todo mundo está vendo aqui? Só que na hora que eu pego e olho daqui para cima, que é o outro caminho que tem aqui, eu estou vendo uma fonte de um transistor, estou vendo baixa impedância. Não entendi não, professor. O que você não entendeu? Antes era alta impedância. Era um dreno de um transistor, tinha R0 lá de impedância, alta impedância. E aí você coloca o transistor e vira baixo? Porque eu botei um... Quanto que é a impedância, olhando daqui, ó, desse par de terminais aqui? Quanto que é a impedância desse circuito azul aí? Circuito zoom, bora, não é para pensar muito não. Quanto que é? R. Alguma dúvida? O que é? Eu que te pergunto, por que é R? Eu não estou conseguindo fazer a relação com o que você explicou de alta e baixa impedância. De alta e baixa impedância? Sim. Com esse circuito que vocês desenharam agora. Com o circuito azul? Uai, olha só, o que é impedância? Não é uma relação entre tensão e corrente? Sim. Não é, mas o quanto a tensão varia, ou a corrente varia quando a tensão varia? Não é isso que explica. A impedância não me explica isso? Se eu botar uma tensão aqui, vai aparecer uma corrente, certo? V igual a R. Se eu calcular V sobre R, quanto é que dá isso aí? Ou V sobre R. V é igual a RI, R é igual a V sobre I. Se eu calcular isso aí, vai dar quanto? No circuito azul, é. Se você calcular R igual a BI. Se eu calcular essa continha aqui, para esse circuitinho, quanto que vai dar a resistência equivalente que eu estou vendo aí? Vai dar R, certo? Se eu puser 1 volt aqui, e aqui vai aparecer uma corrente, de tal forma que quando eu fizer 1 volt dividido pela corrente X que aparecer aí, vai dar R, certo? Vai dar exatamente esse número R. Se eu botar 10 volts aqui, aqui vai aparecer 10 vezes o X, de tal forma que quando eu fizer 10 dividido por 10x, vai dar R. O tempo todo. Qualquer tensão que eu colocar aí vai dar R, certo? Quando eu fizer a razão. É isso que é a impedância. Tudo bem? Beleza. E se eu puser um outro aqui em paralelo aqui? Vou chamar aqui de 2 aqui. 1. Quanto que é a resistência equivalente que eu estou vendo daqui para lá? Hã? R1, R2, por R1 mais R2, não é assim? Inclusive a gente faz escreve assim, de vez em quando, né? A gente nem fica falando assim, R1 vezes R2, a gente só fala assim, é o paralelo de R1 com R2. Isso já está implícito que é essa conta aí. É o paralelo de R1 com R2, né? Tudo bem? Pergunta, o paralelo do R1 com R2 é maior, é igual ou é menor do que o R1 que estava lá? Hã? Menor, não é? Sempre menor, não é? Independente do... O melhor que pode, entre aspas, o melhor que pode acontecer, o extremo, é quando o R2 é infinito. E aí é como se você estivesse tirando o R2, aí a impedância vira R1 de novo, não é?
Entre as pior caso é quando o R2 é 0, aí você pluga na conta, a impedância toda dá 0. Vocês concordam comigo? Então é sempre menor, né, do que o R1. Você botou alguma coisa em paralelo, você abaixa a impedância, tá vendo? Você botou alguma coisa em paralelo, você abaixa, você diminui a resistência, não tem chance. A impedância é uma resistência. Tudo bem? Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok? Aí talvez baste, assim, reste uma pergunta. Tá bom, professor, mas aqui você está botando duas coisas aparentemente em série. Aparentemente em série. Repare o termo ainda que eu estou usando. Ah, professor, aparentemente você está botando duas coisas em série. Tá? Agora lembra lá de eletrônica 1, da aulinha de eletrônica 1. Quando eu fiz esse circuito aqui com vocês. E eu falei que era só uma variação do divisor de tensão resistivo. Tá? E a gente olhou do ponto de vista do sinal. Lembra disso? A gente falou assim, vamos separar a análise em duas partes. Tem a parte do ponto de operação, que é IR igual a ID. Afinal, estão em série. Leite-queixo das correntes vai falar. O que significa estar em série, tá? É a mesma corrente. Lembra disso? O que significa estar em série? Não é tipo o desenho. Estar em série significa ter uma corrente aqui, tem outra aqui e uma tá igual a outra, tá conectada uma na outra. Tudo bem? Tá saindo de um lado e indo para outro. É isso que a gente tá em série. Mesma corrente. Tudo bem? Isso aqui tá claramente em série, tá? A gente calcula, tá? Em série, não sei o quê. Só que aí, eu falei, na hora que a gente vai analisar o que está acontecendo do ponto de vista do sinal, o sinal é as variações de tensão e corrente. Sem a parte estática. Lembra disso? Aí a gente fez um circuito que era um circuito equivalente, onde a gente só transferiu para cá os ΔV e ΔI. Não sei se vocês lembram disso. Eu falando aqui agora, vocês estão... Todo mundo que foi no aula de eletrônica 1 são... E quem não lembra também, vai lá, pega a gravação, tá tudo lá no YouTube ali. Tipo, procura ali, não é difícil de encontrar. Nas playlists ali, dos semestres passados. Tudo bem? Mas olha o que aconteceu. O modelo do transistor MOS ele é uma fonte de corrente, certo? Que é o que a gente está vendo aqui também. São como se fosse uma fonte de corrente. Com uma impedância de saída, que a gente chama de R0. Tudo bem? Aí eu tenho, do lado de cá, a fonte do transistor. Quanto que é a tensão que aparece aqui? 0. Quanto que é a variação dessa tensão aí? 0? Não está parado? Essa tensão aí não é constante? Igual a 0? Quanto que eu vou botar aqui? Eu vou botar aqui a variação dessa tensão. 0. Se ela não varia, quanto está transferindo para o lado de cá? 0. Esse R0 é o que mesmo? Esse R0 é a impedância de saída do transistor. É o R0 do transistor. A impedância do dreno. É a alta impedância lá do dreno. Beleza? Do lado de cá, ó, isolado, tem a porta. O que está entrando aqui na porta? Sei lá, vem aqui. Aqui aparece o que tiver de variação lá no vem. Se lá no vem está entrando alguma coisa assim, ó, assim, no vem, o delta vem está aparecendo alguma coisa assim. Sem o DC, só a parte que excursiona. Eu uso essa nomenclatura, eu uso essa notação aqui. E no dreno? O dreno é aqui, ó, nessa ponta aqui. Esse nó aqui é o lado do dreno. Tem um resistor. Todo mundo tá vendo aqui, ó, um resistor. O resistor continua sendo resistor. E no outro lado do resistor tem a tensão constante, igual a VDD. Quanto que é a variação da tensão constante? 0. Não está parado? Se está parado, quer dizer que não varia. Se é estático, quer dizer que não varia. Aí quando eu pergunto qual a variação? 0. Tudo bem? Quando transfere ela para o lado de cá, ela tem que virar um 0. Aí perceba uma coisa, do ponto de vista do sinal, o VDD é igual o terra. É igual a referência. Pro sinal, eu falei isso várias vezes também, acho que em eletrônica 1. Pro sinal, todas as tensões constantes são referências. Pro sinal, ele não vê nenhuma diferença entre 0 volts constantes, 5 volts constantes, 50 volts constantes, menos 10 volts. Ele não vê nenhuma diferença, é tudo igual. Pro sinal. Pro ponto de operação, faz diferença. O sinal não vê nenhuma diferença. O sinal.
Isso quer dizer o seguinte, vai aparecer aqui aquele resistor ali e aqui tá na referência, no VDD. Esse aqui é o VDD. Tudo bem, filho? Aí eu te pergunto, essa corrente é igual a essa, né? Tá em série, não tá? Claramente tá em série, não tá? Do lado de cá, esse aqui, se eu chamar esse aqui de R, esse aqui é o mesmo R que tá ali no circuito. Do lado de cá, ó, tá na mesma tensão, o R com R0. Do lado de cá tá na mesma tensão, o R com R0. Tá em série ou tá em paralelo? Tá em paralelo, porque eles estão vendo a mesma tensão. Na hora que a gente faz conexão em série ali, é a conexão em série para o ponto de operação. O sinal vê essa conexão como se fosse paralelo. E toda hora que eu estiver falando de impedância, eu estou falando de como que a tensão varia. Tipo assim, se eu variar a tensão, se eu mexer na tensão, como é que varia a corrente, não é? É variações, é sinal. Quando eu falo em impedância, estou falando de sinal. Tudo bem? Observando isso aqui, é para extrapolar mesmo aqui agora a parada. Eu poderia vir aqui fazer o modelo, mas é o que eu quero que vocês peguem a intuição do que vocês lembram. Ó, acabei de lembrar vocês isso aqui. Vocês já viram isso aqui antes. Já fez um montão de conta com vocês isso aqui antes. Tá? Tô relembrando. Quando você vê uma coisa em série no ponto de operação, é bem comum que, do ponto de vista aqui do sinal, esteja em paralelo. Tá? Aí pergunta. Do lado de cá eu tô vendo impedância alta, certo? Que é a impedância do M2 ali, o R0 do M2. Tudo bem? Aí eu tô botando uma parada em série aqui, ó, e tô olhando o ponto do meio. É exatamente a mesma situação que a gente viu ali embaixo, né? Exatamente a mesma situação que a gente tá vendo ali embaixo. Qual a impedância que eu tô vendo daqui pra cima aqui? Baixa impedância, que eu tô vendo uma fonte do transformador. Por isso que eu calculei aquela parada separada lá com vocês, 1 sobre GM. 1 sobre GM desse aqui, do M3. Então o que eu tô vendo naquele ponto? Nesse ponto aqui, eu estou vendo uma impedância alta, R0 do M2, em paralelo com uma impedância baixa, que é 1 sobre GM do 3, do M3. Tudo bem? Aí eu pergunto de novo para vocês. A fonte de corrente está aqui, velho. A fonte de corrente está aqui, que é a impedância infinita, né? Que é aqui é uma fonte, vamos chamar assim, ideal, impedância infinita. Então tem essas 3 impedâncias aí. Mas eu te pergunto, se tiver uma parada aqui, impedância infinita, em paralelo com R1, quanto que é a impedância equivalente? É o R1, né? Você faz a continha aqui, vai dar R1. Então, se tem uma coisa aqui com impedância infinita, ela não conta no paralelo. Não, ela não conta no paralelo. Você vê que ela não faz nenhum efeito. Beleza? Aí, segunda coisa. Se eu tiver um paralelo de duas coisas aqui, o R1, e tiver um paralelo, uma coisa aqui com o R2, e o R1 for muito maior do que o R2, quanto que é o equivalente aqui? Quanto? R2. Se tiver o paralelo de duas coisas, e uma delas for muito menor do que a outra, a menor domina o paralelo. É só você botar aqui na continha também. Pluga 2 números aí, 1000 com 10. Você vai ver que vai dar tipo perto de 10. Vai dar 11, alguma coisinha. Dá um número bem mais perto de 10 do que perto de 1000. Tudo bem? Então a impedância desse ponto vermelho aí no circuito tal, por um lado tem impedância alta, do outro lado tem impedância baixa. Aquele ponto lá tem impedância baixa. Todo mundo bem com isso? Por que da parte de cima tem impedância baixa? A parte de cima, aqui você diz? Não. O transistor, daquele ponto vermelho para cima, eles têm impedância baixa. Porque está vendo uma fonte do transistor NMOS. Se eu mexer nessa tensão aqui, se eu mexer nessa tensão aqui, esse cara está vendo eu mexer no VD. O VD controla pouco a corrente, certo? A alta impedância. Eu mexo nessa tensão, o de cima está vendo eu mexer no VS dele. O VS tem a ver com o VGS, que controla muito a corrente que circula aqui, certo? Baixa impedância. Mexe a tensão, varia muito a corrente no de cima, baixa impedância. Mexe a mesma tensão, varia pouco a corrente no de baixo, alta impedância. Só que perceba.
Se eu mexer a tensão aqui, e eventualmente eu estou controlando essa corrente aqui, essa corrente é igual a que está descendo, tá? Essa coisa vai ter que se dar um jeito de se ajustar aí. Tá aí ok? Assim. Tudo bem, gente? Isso aqui é tudo, tipo assim, circuito zoom aplicado a isso aqui. Eu não falei nada de novo. Não tem nada de novo aqui pra vocês, tá? É só vocês estão assim do tipo, caralho, acho que eu não aprendi circuito zoom. Você tá com essa sensação, eu acho. Sim, tudo bem, mas... Pergunta, Jeff. Não, parece que eu confundo de novo, porque a mesma corrente está passando pelos dois condutores. Leite das correntes. Mas a oscilação está afetando um pouco uma e muito a outra, e mesmo assim as duas são a mesma. Por isso que aquele ponto vai ter baixa impedância no final das contas. Porque na hora que eu mexo nessa tensão aqui, eu forço essa corrente aqui a se mexer muito, tá? E aí, além disso, esse é o primeiro efeito. O segundo efeito, lei de Kirchhoff das correntes. Essa corrente igual a essa corrente. Se essa está variando muito, essa também tem que variar muito. Por isso que aquele ponto fica com baixa impedância. Porque ele acaba conseguindo controlar muito a corrente, por conta do cara de cima. Entendeu? Tem dois efeitos combinados que fazem abaixar aquela impedância daquele ponto ali. E abaixar a impedância é isso, é controlar muito a corrente mexendo na tensão. Tudo bem? Eu quero alta impedância aqui. Estou olhando o que está acontecendo ali embaixo. Normalmente nem se preocupa tanto com quanto que a baixa impedância aqui é, porque perceber isso aqui agora, enquanto o circuito está simples, vai ajudar vocês a perceberem outras coisas quando os circuitos estiverem complicados. Porque algumas vezes eu vou perguntar. Vou apontar assim, tipo, aqui tem, sei lá, 5 transistores plugados numa ponta lá. Aqui tem alta ou baixa impedância. Aí tem que fazer essa análise. Ah, eu tô vendo. Do lado de... Para esse caminho eu tô vendo alta, para esse caminho eu tô vendo alta, para esse caminho eu tô vendo baixa. Então é baixa. Entendeu? É por aí. E baixa impedância quer dizer, se eu mexer aquela tensão, mexe muita corrente. Ela dá uma informação crucial pra gente, que é, eu controlo a corrente que tá ali circulando, ou não consigo controlar direito aquilo ali. Quanto que é o meu controle? Pergunta. Qual que era o objetivo mesmo? O objetivo é ter alta impedância aqui e para eu conseguir... O meu objetivo, na verdade, é conseguir fazer alguma coisa de tal forma que esse VDS aqui, 2, seja igual ao VDS do outro cara que está na entrada do espelho. É isso que eu estou tentando fazer. Mas aí a gente fez uma incursão aqui sobre as impedâncias e tal. Tipo assim, e era bom a gente andar para frente. Alta impedância com baixa impedância dá baixa impedância. Em paralelo, sim. Em série dá alta. Nesse caso aí parece que é série. Eu sei que pode soar um pouco confuso mesmo. Eu entendo que... É isso aí. Tá em série, tá, ó. Essa corrente é igual a essa corrente. Lei de Kirchhoff das correntes não tem erro. Mas o sinal, quando eu olho as variações de tensão corrente, eu percebo que essas duas correntes não estão em série, estão em paralelo. No ponto de operação elas estão em série. No sinal elas estão em paralelo. É tipo uma bruxaria, velho, que acontece aqui mesmo. Tá vendo? Na eletrônica. São duas coisas. Tem dois mundinhos, é o mundinho do ponto de operação e o mundinho do sinal. Eles são... O mesmo circuito tem dois mundinhos, velho. É igual eu aqui, você tá me vendo de frente. Se você me ver de costas, você vai ver outra coisa. Como é que era? Lá ele, sei lá, tá vendo? Mas é isso aí mesmo, sacou? Entendeu o negócio? Mas é a mesma coisa, sacou? Tudo bem? Sim, agora fez mais sentido. Ah, agora que eu falei assim, vamos lá, vou seguindo aqui, sem roupa eu com vocês. Então vamos lá, todo mundo bem até aí, né? Então a minha tentativa é, vou botar aquele transistor ali, vou desenhar de novo, porque agora já bagunçou tudo, né? Minha tentativa então é falar o seguinte, cara, deixa eu ver se eu consigo resolver essa questão, ou melhorar essa questão, botando um dispositivo adicional aqui que é o M3. Pergunta, tá? Porque esse é o tipo de coisa que eu pergunto na prova, e aí, no final dos contos, esse é o tipo de coisa que você precisa saber, cara. Porque fazer as continhas, tem lá, as continhas tá tudo no livro, lá, um monte de exemplo numérico e tal, vocês veem, olha lá. O M2 é a minha fonte de corrente. Repare que eu estou fazendo tudo isso para projetar o M2, velho. Para fazer o M2 funcionar do jeito que eu quero. É só isso que a gente tá... Tudo que a gente está enfiando aí ao redor é para fazer o M2 fazer o que eu quero. Tá? O M1 está aí para produzir o VGS do M2. O M3 está entrando aqui na jogada para quê? Para eu conseguir isolar o VDS do 2
e consigo controlar ele. Tudo bem? Para isolar esse ponto aí. Porque senão eu não consigo controlar essa tensão VDS 2. Ele está aí para me permitir algum controle sobre o VDS 2. O M3 está aí para isso. Beleza? Ótimo. Aí pergunta. Vamos lá. Pergunta. Antes até. Eu vou supor que eu consigo produzir um VB aqui, tá? Mas aí a gente começa mais uma ponta pendurada, porque a gente vai precisar de... E como é que eu produzo esse VB então? É simples, mas deixa eu tirar um resultado aqui para vocês, porque essa combinação aqui, ó, eu vou dar um nome para ela. E ela vai aparecer em outros lugares e tal, ela vai virar uma coisa... Ela vai virar uma coisinha básica, assim, a gente vai olhar essa... Toda vez que a gente olhar isso aqui, a gente vai falar assim, caramba, eu conheço isso aqui. Assim como eu quero que toda vez que vocês virem isso aqui, eu quero que vocês olhem e falem, eu conheço esse bicho aqui. Mesmo, olha lá, tá compartilhando transtor, não tem problema. Eu quero que vocês olhem e falem assim, aquilo ali é espelho, eu sei o que aquilo faz. Eu quero agora que vocês falem assim, tem um amarelo, é uma outra combinação de coisas, e eu quero que vocês olhem para aquilo toda hora e falem assim, eu conheço isso aqui. Isso aqui não é um bicho mais estranho para mim. Tudo bem? Então, eu preciso de um VB, né? Porque eu preciso de VGS maior que o VT aqui, certo? Do M3, senão ele não liga. Eu quero tudo na saturação. Então, eu vou, por enquanto, só vou falar assim. Eu consigo produzir um VB e ele vai fazer, entrar na saturação. Já a gente olha como que produz esse VB. Tudo bem? Aí vai entrar mais um transistor. Assim. Se eu preciso produzir tensão, boto mais um transistor. Se eu preciso produzir isso aqui, boto mais... É por aí. Tudo bem? Vocês já estão pegando a manha. Mas bom, olha só o negócio aqui. Olha só o negócio aqui, porque esse cara aqui faz uma função extremamente importante pra gente. Tá? Em eletrônica em geral, inclusive. O M3, ele funciona como, se está na saturação, ele funciona como se fosse uma fonte de corrente, né? GM do 3 vezes delta VGS do 3, certo? Em paralelo com R0 do 3. Você concorda comigo? O M2, ele funciona, se ele está na saturação, ele funciona como uma fonte de corrente que vai ser o valor GM do 2 vezes o delta VGS do 2 em paralelo com R0 do 2. Você concorda comigo? Se ele está na saturação, é isso aí. Aí vamos ver as conexões agora. Começando pelo de baixo. Na fonte do de baixo, eu estou vendo zero. Aliás, na fonte de baixo eu estou vendo tensão constante. Igual a zero. Do lado de cá, vai vir zero. A variação de sinal. Tudo bem? Na porta do transistor do de baixo, eu estou vendo um VG que foi produzido por aqui, né? Pelo VGS do 1, certo? Vocês concordam? E vocês concordam comigo que se o IREF é constante, aquele VGS1 é constante? Todo mundo aceita isso? A conta está aqui em cima. Se o IREF for constante, o VGS é constante, o resto tudo é constante. Então, vocês concordam comigo que se aquele IREF é constante, o VG ali é constante. Se o VG aqui é constante, quando eu transferir para cá, quanto que é a variação daquela tensão ali? Mesmo, depende de quanto seja, é constante. Quanto que é essa variação? Zero. Então aqui está vindo um zero. Vocês concordam comigo? Aqui é o VG, aqui é o VS do transistor M2. Aqui é o delta VGS do 2, que é esse número que está aqui. O delta VGS 2 é 0 menos 0. Vocês concordam? Que o delta VGS 2 é 0? Então vocês concordam que aquela corrente, naquela fonte de corrente é 0? Então vocês concordam comigo que eu já posso limpar ali para ficar um pouquinho mais simples? Se aqui é 0, aqui é 0, o VGS é VG menos VS. VG é 0, VS é 0, 0 menos 0 dá 0. Certo? Sim? O que é 0 o VG? Porque aqui eu estou vendo tensão constante. Tá, beleza. Sim. Não é 0 a tensão, mas ela é constante. Sim. Tudo bem? Aí na hora que eu olho a variação é 0. Ok? O delta VG, então estou concluindo que o delta VGS é 0. Essa corrente aqui nesse transistor é 0.
E aí perceba, falar que a corrente aqui, do lado direito, no mundinho na direita, é zero, quer dizer, é a mesma coisa que falar aqui. A corrente que está passando aqui é constante. Não é zero, é constante, do lado esquerdo. É isso que está... Conecta esses mundinhos que é um... Zero num lado significa uma coisa, zero no outro lado significa outra coisa. Um é o mundinho do mundo médio do circuito, outro é o mundinho do sinal, das variações de tensão de corrente. Todo mundo ok? Então, se aqui é tudo zero, eu vou limpar aqui, porque é a mesma coisa de não ter nada ali, né? Simplifica um pouco, certo? Seguindo. O dreno do transistor M2 está ligado na fonte do transistor M3. O dreno está ligado na fonte. Tudo bem? O VG desse cara aqui é esse VB, que eu vou produzir uma tensão constante. Tensão constante vai aparecer um zero aqui. Vocês concordam comigo? Agora percebam. Do lado de cá, essa tensão aqui é o delta VGS do 3. O VG é zero no lado direito, mas o VS não é zero. Se tiver uma corrente descendo aí, vai ter uma queda de, uma queda de tensão nessa impedância aqui, R2, e aí vai produzir uma tensão aqui. Estou chamando de delta VY. Que é o VY que eu desenhei aí atrás em algum momento. Essa tensão não é zero, o VGS aqui. Então não elimina aquela fonte não. Tudo bem? Isso é importante perceber. Tá? A saída do circuito é do lado de cá, né? No dreno. Então a saída do circuito é aqui, ó. É aí eu quero saber se a impedância é alta ou baixa. Agora desse conjunto todo. Tudo bem? Para saber a impedância, o que eu faço? Eu boto um ΔV, vou chamar de ΔVX, eu vou lá, meto uma tensão, mexo ela e olho o que acontece com essa corrente aqui, ΔX, que está entrando lá. Para saber a impedância, não é isso? Eu mexo uma tensão e olho a corrente. Eu vou lá, forço uma tensão ΔVX, faz uma variação lá, boto alguma coisa e olho, ou no caso eu vou calcular, quanto que mexe a corrente. E aí a razão entre essas duas coisas me dá a impedância desse conjunto todo aí. Todo mundo bem até aí? Pergunte. Eu não entendi por que o delta VGS não é zero. Você vai ver agora. Do lado, o VG igual a zero aqui em cima, não tem muito questionamento, certo? Segue comigo aqui agora, por enquanto. Você vai ver. Eu vou calcular quanto que é o delta VY agora. Você vai ver que não é zero. Então segue comigo aqui. O racional, para eu poder não precisar ficar fazendo tanta conta. Ou assim, vamos fazer a conta de cabeça. Tá? Sabendo que a gente sabe de circuitos. Acompanha comigo. A corrente está descendo aqui é ΔX, que é o que eu quero descobrir. Está entrando no divisor de corrente, né? Tem dois ramos. Uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Você concorda? Eu não sei quanto, mas uma parte vem para a esquerda, uma parte vem pela direita. Aí, no nó embaixo aqui, tá chegando uma parte por aqui e juntou de novo. Vocês concordam comigo que isso aqui tem que ser o ΔX? Tudo que entrou, dividiu, passou por dois caminhozinhos, mas juntou de novo. Na hora que juntou de novo, somou todas as correntes de volta. Os dois ramos somou de novo e virou X de volta. Se não fosse, eu estou perdendo carga aí no meio do caminho. Vocês concordam nisso, né? Então, tá descendo o X. O X é o que está descendo aqui, certo? Passando por essa carga. Todo mundo concorda? ΔX, tá? Então, quanto que é o ΔVY? V igual a RI. Então, ΔVY, que é numericamente igual a essa quantidade aqui já, a queda de tensão no R2, porque embaixo tem zero, vai ser R02 vezes delta e X, que é a quantidade que entra lá em cima. Todo mundo bem com isso? Aí, por que não é zero? Você tá vendo lá, o VS é R02 vezes delta X. Isso aí não é zero. Se fosse zero, dava zero aí. A fonte de corrente ali na parte de baixo, você suprimiu por quê mesmo? Porque eu percebi que o delta VGS é zero e ela é controlada por esse delta VGS. Ela é alguma coisa vezes delta VGS. Se o delta VGS é zero, a corrente é zero. Tudo bem? Beleza. Em cima, então, ó, tenho esse primeiro resultado aqui.
Em cima eu posso ir lá e fazer leite das correntes. E aí vai ficar assim, ó. Delta e x é o que está descendo aqui, é o que está entrando. Vai ser igual, uma parte vem para cá, uma parte vem para cá. Pelo lado esquerdo está indo GM vezes delta VGS. GM vezes delta VGS. Delta VGS é 0 menos o que aparece aqui, que é R02 vezes delta x. Então isso aqui é menos R02 vezes delta e x. Certo? Pelo caminho da direita, passando pelo R3. Pergunta, filho. O menos vem do fato de que é, ó, GM vezes delta VGS. Quanto que é o VGS? É 0 menos o que apareceu aqui. 0 menos alguma coisa dá menos alguma coisa. Beleza? Por isso ficou esse menos aí. Todo mundo bem comigo, seguindo? Do lado direito lá, ó. V é igual a RI. Se eu souber o V, eu sei o R, eu calculo o I. Do lado de cá tem delta Vx, que é o que eu estou colocando, certo? Embaixo tem essa coisa aqui que a gente já calculou. Então tem mais delta Vx menos R02 vezes delta x dividido por R03. Todo mundo bem com essa equação aí? Então agora eu vou só, tipo assim... Vocês entenderam de onde vem? Aí tem álgebra, vocês arrumam, faz a conta, isola o delta x, isola o delta Vx, bota os negócios em evidência. Vai dar o seguinte resultado. O Zx, que é a impedância que eu estou vendo daqui de cima, que é a impedância nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, que vai ser a saída da minha fonte de corrente, tá? Ela é delta Vx por delta Ix, e aí fazendo essa conta aí, vai dar R02, que é o que já tinha antes, não é? Quando eu só tinha o M2, quanto que era a impedância de saída? R02, a impedância dele. Mais R03, que é para fazer sentido, tá? Porque tipo assim, botei em série, né? Quando eu boto dois resistores em série, o que acontece com a impedância? Soma. Então beleza. Então até agora tá previsível, assim, do tipo, não tem nenhuma surpresa. Eu não entendi essa parte aí, professor. O que você não tem que entender nada, esse é o resultado da conta agora. Não, assim, com todo respeito, mas... Cx é de delta Vx sobre delta x. Isso. Aí... Tem o delta Vx aqui, tem delta Ix aqui. Você isola delta Ix tudo de um lado, delta Vx todo do outro lado, arruma de tal forma que você quer calcular isso aqui, delta V por delta I. Eu tô te dando o resultado final. Aí você faz a álgebra toda lá depois sozinho, tipo, você sabe fazer isso. sei. Então já tô te dando... Você sabe sim. Isso aí você não tem desculpa. Tudo bem? Eu tô dando o resultado para vocês. E eu tô indo bem calmamente falando assim, esse R2, ele já tava lá, que vem do M2. O R3, meio que olhando assim, é o que eu esperaria. Boto uma coisa em série com a outra, pô, eu gostaria que somasse mesmo a impedância. Tá? O último termo que é surpreendente, mas é o resultado da conta. Idealmente a gente quer que esse delta x aí seja zero, para produzir a corrente constante ali. Não, idealmente eu quero que essa impedância seja infinita, na verdade. Que o delta x seja zero, é tipo isso, mas assim... eu quero que esse dê o maior número possível, isso aí, impedância infinita. Tudo bem? Que é exatamente o que você falou, agora eu tô pensando aqui. Você quer que o delta x seja... A gente ainda conseguiu uma fonte quantidade. Isso, aí você quer que o delta x seja zero. Mas isso vai se refletir na hora que a gente está falando, que a gente pensa nas impedâncias. Isso vai se refletir numa impedância bem alta. Tudo bem? Mas, ó, tô olhando os termos aqui. Tipo, esse aqui faz sentido, esse aqui meio que faz algum sentido. O que pode ser mais surpreendente é o próximo, tá? Que vai ser GM do 3 vezes R0 do 3 vezes R0 do 2. Ele aparece aí quando você faz essa conta. Tudo bem? E aí uma coisa que é uma aproximação que a gente costuma fazer, tá? É falar assim, cara, olha só um negócio aqui. Isso aqui é autoimpedância. Isso aqui é autoimpedância. Dois números grandes. Isso aqui é um número grande multiplicando por um número grande. Então, tipo assim, olha, pensa na ordem de grandeza. Se fosse, sei lá, quiloohms, essa parada aqui já dá no mínimo mega.
já é, tipo, 1000 vezes maior. Tipo, você não tem uma conversa. O último termo ali, ele, necessariamente, ele vai ser muito maior do que os outros dois. Tá? Então, a gente costuma aproximar isso aqui por GM do 3, vezes R0 do 3, vezes R0 do 2. E aí, ignora os outros dois termos lá. Tudo bem? Simplifica um pouco o racional da coisa. Tá? E aí, esse resultado final aqui, ele ainda tem uma interpretação. Tá? Que é o seguinte. O R0 do 2 é o R0 que já estava lá, que veio do M2. Ele já estava lá. Antes de eu começar essa brincadeira toda. Só tinha o M2 e a impedância era R0 do 2. Aí o que o M3 fez? Ele multiplicou essa impedância por GM vezes R. GM vezes R é o ganho de um amplificador. Eu ainda não calculei, tipo, eu não voltei aí nesse assunto de amplificadores e eletrônica 2 com vocês, que a gente vai fazer daqui, sei lá, umas 6, 7 aulas, um pouco mais pra frente. Mas lá de eletrônica 1, volta um pouco lá nas aulas de eletrônica 1, e aí lembra que os resultados eram sempre assim. Tinha 3 tipos de amplificadores, um deles, o ganho era menos GM vezes R0, que era o fonte comum. Tinha um outro que era aproximadamente 1, que era o buffer. E tinha um outro que era GM vezes a impedância de saída, que era o porta comum. Tá? GM vezes R0. Esse aqui é o ganho de um porta comum. E é assim que eu me lembro desses resultados tudo. Eu não sei nada de cabeça. Eu só lembro que essa parada aqui é pegar uma impedância que já estava lá e multiplicar por um porta comum. Aí de tanto saber eu decorei. Tá? De tanto saber a coisa eu decorei. Tudo bem? E é meio que tem que fazer sentido. O que era o porta comum mesmo? Lembrando aqui. A gente vai voltar a esse assunto, mas lembrando. Tinha 3 tipos de amplificadores. O fonte comum é quando eu escolho a entrada assim, a saída assim, e aqui está num terminal comum. O buffer, que é o seguidor de emissor, entra por aqui, sai por aqui, e aqui está no terminal comum. A entrada e a saída estão referenciados àquele terminal do dreno. O porta comum entra por aqui, sai por aqui, e a porta está no terminal comum. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Tem uma coisa entrando por aqui, saindo por aqui, e aqui está parado. Está DC, está paradinho, travado. É um porta comum esse M3 aí. A gente, lá, um pouco mais pra frente, vai voltar a esse assunto de como é que são as propriedades desse cara aí. Mas já adiantando. Esse cara aqui é um porta comum. Tá? E aí o porta comum, ele tem essa característica. Eu boto ele lá, e uma das coisas que ele serve é pegar uma corrente. Por quê? Pegar uma corrente na entrada. Por quê? Porque ele tem baixa impedância de entrada. A entrada é na fonte, né? Olha aqui, a entrada é aqui, ó. Na fonte. Ele tem baixa impedância de entrada, ele aceita a corrente. Ora, do lado de cá, tem uma corrente. O que eu gostaria é de pegar essa corrente e fazer alguma coisa com ela. Então tem que entrar a corrente no amplificador, no M3. Baixa impedância. Por isso tem que ter baixa impedância ali. Por isso tem que ter baixa impedância ali. Tá? Na saída eu quero alta impedância. Só um segundo. Na saída eu quero alta impedância. Para ter uma boa fonte de corrente. E o porta comum me dá alta impedância de saída. Ele me dá as duas coisas que eu preciso. Baixa impedância de entrada para eu poder botar a corrente lá. Qual corrente? O M2. Tudo isso aqui é para fazer o M2 funcionar bem. Lembra disso? O core da parada, o principal elemento do circuito é o M2. Tudo bem? O M1 está lá para polarizar o M2, para conseguir ligar ele. O M3 está aqui para melhorar o desempenho dele. Tudo bem? Pergunta, filho. Eu não entendi direito, porque a corrente, pelo que eu entendi do layout, vem de cima para baixo, né? Isso. Mas você falou que a corrente está entrando embaixo. É, mas o sinal está indo para cima e para baixo. Sinal é variação. Tá. E quando você fala que é baixa impedância, por exemplo, ali embaixo, quando você desenhou, você diz que é baixa impedância em relação à tensão de controle? Não, é baixa impedância quer dizer, eu boto uma tensão aqui, essa corrente varia muito. Essa tensão que você coloca é a relação é alguma relação de tensão ou é a tensão? Você bota a tensão lá, você bota alguma coisa que gera tensão e mexe a tensão.
Bota a fonte de tensão aí. Aí a corrente varia bastante. Porque eu estou mexendo no VS. O VS controla a tensão de controle do transistor. É a tensão que chega nele. Nessa configuração, sim. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então, repare. Esse cara aqui, eu vou dar um nome para ele, porque ele tem essa característica de pegar alguma coisa, uma fonte de corrente e aumentar muito a impedância. E quando eu digo aumentar muito, não é somar uma coisa, é multiplicar. É tipo assim, é aumentar em várias ordens de grandeza. Tá? Fazendo isso, eu consigo aumentar tipo de 1000 vezes, 10.000 vezes uma impedância. Tudo bem? Que é muito mais do que a gente consegue fazer aumentando o L. Lembra que a gente viu que o R0 depende do L. Aumentar o L aumenta a impedância. Tá? Aumentar o L aumenta a impedância. Só que aqui eu consigo aumentar muito a impedância sem precisar aumentar o L demais dos transistores. Eu posso usar 2L pequeno, 2 transistores pequenos ainda. Em vez de fazer um transistor 1000 vezes maior, eu boto um outro transistor que é pequeno ainda, só que ele me dá um ganho e esse ganho me dá essa vantagem aqui. Tudo bem? O nome disso aqui é cascoding. Cascode. O nome dessa técnica é cascoding, tá? Que tem a ver com cascading, vem de cascading, em inglês cascading é cascata, tipo, essa conexão aqui não é exatamente conexão externa, é conexão em cascata. Mas eu não quero ficar entrando em detalhe disso aí. Tudo bem? Só guarda esse nome. Quando vocês enxergarem essa coisa amarela aqui, você pensa assim, ah, isso aqui é um cascode. O que o cascode faz? Ele produz alguma coisa com altíssima impedância para mim. Ele serve para aumentar a impedância. Então, o M3 entrou no circuito para isolar o VDS2, ele fez isso aumentando a impedância do PZ-X. Exatamente. Tudo bem? Só que resta um problema ainda. Preciso produzir aquele VB, certo? Tudo que eu fiz aqui é pensando que eu consigo fazer um VB tal que o transistor M3 vai para saturação. Tudo que eu fiz aqui é saturação. Todo mundo bem até aí? Aí eu pergunto para vocês, ó, Gerson, como é que eu gerei o VB, o VG, o VB é o VG, né? Como é que eu gerei o VG do M2? Fiz o Diode Connected, certo? Me dá uma ideia de como é que eu posso fazer o VG do M3. Oh, ai, quase. Hoje eu tava esperando. Aproveita e vai ser, tipo, você tá falando assim, pega esse e liga aqui? Hã? Infelizmente isso não dá certo. Sério. Eu esperava uma resposta, com a mais absoluta resposta, eu esperava uma resposta um pouco mais infantil, que é, ora, se aqui eu fiz um Diode Connect, pega outro Diode Connect e bota lá, velho. Gera outro VGS. Assim, ó. Não funciona porque não funciona. Faz a conta lá, a tensão fica muito baixa. Aí você não consegue ligar o negócio. Depois você faz a conta. Porque, tipo assim, pelo avançado do horário aqui, se eu parar pra fazer essa continha pra você, pra eu te mostrar e tal. Não, conta não, é porque na última aula você mostrou que você colocar naquele fio vários transistores. Calma. O problema não é se eu fizer essa conexão aqui. O problema não é que entra a corrente aqui e aí dá problema. O problema é que a tensão aqui fica muito baixa. Porque aqui só tem um VGS, tem VT mais um VGS. Só que olha só. Ai, tá bom. Mas agora eu vou fazer. Não, mas é porque é bom observar isso. Eu não queria fazer, mas agora que você perguntou, ó, presta atenção aqui. Por que não dá certo? Eu pensei melhor, é bom responder isso. Porque isso gera uma intuição positiva, vai ser uma intuição útil, tá? Presta atenção numa coisa aqui. Esse de baixo produz um VGS, e aí no começo da aula agora eu pedi para vocês, volta na formulinha aqui, ó. Pedi para vocês sempre manter na cabeça. Quando eu uso o Diode Connect para produzir um VGS, o que eu estou fazendo é fazer VT mais alguma coisinha. E aí eu controlo essa coisinha controlando uma corrente, o IREF. Mas é VT mais um pouquinho. É perto do VT normalmente. Eu consigo botar bem longe do VT, tá? Bem longe mais ou menos. Perceba que se eu botar um IREF bem grandão, eu consigo criar uma coisa mais ou menos distante do VT. Só que é difícil, porque esse IREF tá numa coisa que é compressível, na função raiz quadrada. Véio. Raiz quadrada diminui as coisas. Então, para eu poder fazer tipo, uma coisa distante do VT, eu tenho que botar muita corrente. Que não é normalmente o que a gente quer fazer. Que é trabalhar em correntes razoavelmente baixas.
Tá? Muita corrente é sinal de gastar muita energia, lembrem disso. Tá? Então, normalmente isso aqui é VT mais um pouquinho. É perto de um VT. Toda hora que eu falar que eu estou produzindo um VGS, eu estou fazendo uma tensão perto do VT. Lembrem disso. Tá? Então, vamos lá. Qual que é a questão? Se eu fizer essa conexão aqui, vou fazer ela de vermelho aqui. Vou fazer ela de vermelho aqui. Tá? Aqui eu tenho aquele mesmo VGS. Nesse ponto aqui. Só que olha só o negócio. Tá? Olha qual que é o problema. Aqui eu não tenho zero. Quanto que eu tenho aqui? Quanto? Tem um VDS do 2 aqui, né? Para estar em saturação, esse VDS do 2 tem que ser maior que VGS menos VT. Vocês lembram disso? Essa tensão aqui é razoavelmente baixa, mas ela é o suficiente para eu perder a vantagem que eu tinha lá de VT mais alguma coisa, só que na outra ponta eu vou fazer menos VGS menos VT. Aí eu fico com a tensão VGS muito baixa. Esse VGS ficou muito baixo. Aí eu não consigo nem ligar o M3. Não é que ele não vai saturar, ele não vai nem conduzir. Porque eu tô perdendo... Não é que eu tô perdendo... Assim, essa quantidadezinha que eu tenho que subir aqui do VS do outro acaba compensando o ganhozinho que eu tinha de VT que veio do VGS. Sacou? E aí, na prática, no mundo real, eu não consigo ligar aquele cara ali. A tensão está muito baixa aqui, ó. Foi bom ter visto, foi bom ter assistido aqui nessa pergunta. Eu não preciso fazer a conta pra vocês já começarem a se convencer. Você tem que perceber essas coisas aqui. Que não é só, tipo assim, o VG, é o VGS. Tem que ver o que está acontecendo no VG e tem que ver o que está acontecendo no VS. E aqui o VS não está no zero. O VS está na tensão um pouco mais alta. Se ele não tiver uma tensão mais alta, o de baixo não satura. Eu quero que ele fique saturado. Então eu preciso que tenha uma tensão... Preciso subir a tensão ali no VS do M3. Senão o M2 não satura. E aí eu tenho uma força competindo com a outra. Para eu saturar o M2, eu não consigo ligar o M3. Se eu ligar o M3, eu não consigo saturar o M2. Que é um problema. Por que é esse problema? Porque aquela tensão ali, VB ali está muito baixa. Tudo bem? Como é que a gente vai resolver então? Como eu esperava a minha resposta. Posso usar esse mesmo arranjo, né? Tipo assim, só que eu vou fazer outro agora. Agora faz sentido fazer outro, porque agora eu preciso de outra tensão. Uma tensão mais alta, inclusive. Mais alta é somar duas tensões, né? Se eu tenho uma tensão lá, VGS, eu quero produzir outra mais alta do que ela, é bom eu somar alguma coisa, né? Que eu já tenho o VGS do 1 aqui. Você concorda? Faz sentido eu somar uma outra tensão, para poder fazer uma tensão mais alta. Como é que soma duas tensões? Bota as duas tensões em série. Beleza? Opa! Então a tentativa passa a ser esta. Vê se vocês concordam comigo. O que já estava lá no começo da brincadeira toda do espelho. Vou chamar aqui de M1, vou chamar aqui de M2. O cascode, que é este cara aqui, que está aqui para aumentar a impedância do conjunto. Vou chamar esse cara aqui de M4, um outro diodo connected aqui, com a função de produzir o VGS para o M3. Estão vendo? Okay, olha só, esse cara aqui produz o VGS, eu vou chamar de VGS do 1. Quanto que é? Raiz de 2 vezes e ref dividido por 2, blá blá blá, por μn, não sei o que, mais um VT. O M4, o que ele está aqui fazendo? A mesma coisa, só que presta atenção. Ele produz essa tensão aqui, ó, VGS do 4. Essa aqui é a tensão que ele produz. Quanto que é? Raiz de 2 vezes ref dividido por μn CO oxidado sobre L dele, mais um VT. Todo mundo bem? Todo mundo ok? Vocês estão me acompanhando? Calma, só um segundo. Quanto que está aparecendo de tensão aqui? VGS1 mais VGS4, leitmotiv das tensões. Todo mundo está vendo? Aqui está aparecendo VGS do 1 mais VGS do 4. Que eu consigo calcular, tá? Eu estou deixando assim porque eu sei calcular esses VGS aí. Todo mundo bem? Beleza. Tá? Pergunta, filho, antes de eu continuar aqui. Porque eu vou calcular agora quanto que é a tensão mínima que tem que ter aqui, ó, no VP
Quanto que é o mínimo de tensão que eu preciso botar aqui para ficar todo mundo saturado? Você colocar esse VGS4 não influencia no VGS1 que está replicando o VGS2? Não entendi a pergunta. É porque antes você tinha direto a fonte de corrente Isso. entrando no M1. Aham. E isso produziu um VGS1. Quando você coloca o M4, não influencia na tensão do VGS1 que é replicado no M2? Por que influenciaria? A corrente é a mesma. O que gera a tensão é a corrente. O que gera a tensão é a corrente. A corrente mudou no M1? A corrente, ó, eu tô botando em ref aqui, do mesmo jeito. Vai descer uma parte para cá, uma parte para cá, uma parte para cá. Para cá, quanto que é? Para cá, quanto que é? 0. Quanto que está descendo aqui, então? IF. Quanto que o M1 está vendo? IF. Está todo mundo vendo a mesma corrente. Mudou a corrente? Se não mudou a corrente, não muda a tensão que ele produz, certo? Tudo bem? É uma pergunta pertinente, mas se não mudou a corrente, não mudou a tensão que ele está produzindo. Está funcionando do mesmo jeito. Tudo bem? Todo mundo bem? Seguindo o baile aqui. Acompanha comigo. Vamos ver se eu não erro essa conta. Eu sempre erro essa conta agora. Por isso que eu estou me preparando psicologicamente aqui agora para fazer ela. Que eu sempre faço besteira, tá? Ela não é uma conta difícil não, que eu vou fazer agora. É uma tipo, continha de somável. Eu sempre faço merda nela aqui, tá? Eu sempre falo besteira. Pede pro chat GPT. Ai. Vamos lá. Eu quero calcular uma condição para o VP de tal forma que esteja todo mundo saturado. Aí, ao final, o M1 ele está automaticamente saturado, né? Por causa da condição de iodo. O M4 está automaticamente saturado. A gente já viu isso. VDS igual a VGS, tem uma corrente lá, já saturou. Eu preciso olhar o que está acontecendo no M2 e no M3. Eles não estão automaticamente saturados, não. Eu preciso botar tensões aí neles. Preciso ver, tem que ter um mínimo de tensão aqui, tem que ter um mínimo de tensão aí, os VDS, para poder funcionar. Eu quero saber, porque no final das contas a pergunta, quanto que é o menor VP, quanto que é a menor tensão que eu preciso plugar aqui, porque é a tensão que eu vou espetar o resto do circuito. Quanto que é o mínimo que eu posso tolerar aí. Abaixo disso, para de saturar. Acima disso, tá tudo bem. Essa que é a pergunta. Quanto que é isso? Tudo bem? Antes era VGS, menos VT, né? Só tinha o M2. Tudo bem? Quando só tinha o M2 no lado direito, quanto que era a menor tensão para saturar? VDS tem que ser maior do que o VGS, que é o VGS do 1, no caso lá, menos VTH. Pronto, era isso. É isso que a gente tinha antes. Vamos ver o que a gente vai ter agora, porque a gente vai perder uma coisa aqui, tá? A gente ganhou a impedância grande, ganhou muito lá na impedância, a gente vai perder alguma coisa em algum lugar, tá? E aí uma das coisas que eu vou passar lá essa semana em algum momento, do primeira tarefa lá de laboratório, tem como melhorar esse circuito aqui, pra gente não precisar pagar o preço que eu vou calcular agora. Tudo bem? Mas eu vou deixar para vocês investigarem essa coisa. Não é difícil, mas eu vou deixar para vocês terem um pouco de trabalho lá. Tudo bem? Simula, faz uns negócios e tal. O livro explica, tipo, de N maneiras, tá? Como resolver a parada. Tudo bem? Não é nada de outro planeta, não. Mas vamos lá, segue aqui comigo. Primeira coisa que eu sei é que o VP é VDS do 2 mais o VDS do 3. Lei de Kirchhoff das tensões. Essa tensão mais essa tensão. Lei de Kirchhoff das tensões. Eu ainda sei que o VDS do 2 tem que ser maior do que o VGS do 2 menos VT para ele ficar saturado. Eu quero que isso aconteça. Senão o M2 não fica saturado. Ainda, eu quero que o VDS do 3 seja maior do que o VGS do 3 menos VT, senão o M3 não satura. Todo mundo bem? Só que, vamos lá, quem é o VGS do 3? VG menos VS, no 3. Quem é o VG do 3? Certo? VGS do 1 mais VGS do 4. Então, esse, eu vou botar aqui embaixo. O lado direito dessa última inequação aqui é VGS do 1 mais o VGS do 4 menos
O VS do 3. Quem é o VS do 3? O VDS do 2. Então, menos o VDS do 2, menos o VT. Isso aqui já estava lá. Essa parte aí é o quê, professor? Essa parte aí é o que? O VDS 2 menos VTH? Isso aqui é o VGS do 3. VG menos VS. O VG é essa parte aqui. O VS é o VDS do 2. É BGS, né? BGS do 1. Todo mundo comigo? VGS do 1 mais VGS. Puxa, chamei de 0 nas minhas anotações, devia chamar de 4. Depois mais vocês se arrumam lá. VGS do 1 mais VGS do 4 menos VDS do 2 menos VTH. Tudo bem? Todo mundo bem? Agora eu vou plugar tudo aqui. Tá? E aí eu vou calcular no mínimo, a tensão mínima. Tá? A tensão mínima que eu preciso é quando isso aqui é igual a isso aqui. E é quando isso aqui for igual a isso aqui. Vocês concordam comigo? Então eu vou transformar o maior em igual, e aí eu estou calculando tipo, o ponto de cruzamento. Eu preciso que as coisas sejam maiores do que o que eu vou calcular. Porque aqui eu estou botando duas coisas no mínimo, e eu preciso que seja maior do que essa coisa que eu quero que eu calcular aí. Todo mundo bem? Porque senão fica muito chato ficar mexendo com duas equações tudo ao mesmo tempo. Tá? Mas dá certo aqui. Então vai ficar assim, ó. O VP tem que ser maior do que VDS do 2. VDS do 2 é VGS do 2 menos VT. Mais VDS do 3, que é essa tralha toda aqui. Vai ficar VGS do 1 mais VGS do 4 menos VGS do 2 mais VT menos VT. Como é que é? Tá certo isso aqui. Olha, por que eu sempre erro. Mas presta atenção aqui comigo, que é o que vocês acabaram de observar. Eu esqueci de comentar, mas era... Que é sempre onde eu esqueço de falar e vira uma confusão toda. Ainda bem que você foi rápido. Aqui tá VDS do 2. Certo? Ah, tá, o quê? Já entenderam? Não, calma. Calma. Ó, é isso aqui mais isso aqui. Estou substituindo aqui. VDS do 2 mais VDS do 3. Vamos por partes. Tudo bem? Quem é o VDS do 2? É VGS menos VT. Quem é o VDS do 3? É essa coisa arada toda aqui que a gente calculou aqui. A gente foi vendo lá as tensões e deu isso aí. Tudo bem? Agora presta atenção numa coisa. O VGS do 1 é igual ao VDS do 1, certo? Por construção. E o que eu quero no final das contas? Que o VDS do 2 seja igual ao VDS do 1, não é? Então eu quero que aqui apareça o VGS do 1, não é? Eu quero que aconteça isso. Afinal, estou fazendo essa confusão toda para quê? Para o M1 e M2 ter o mesmo VGS e o mesmo VDS. Se o M1 tem VGS igual a VDS, eu vou querer impor isso também do lado direito lá. Tá? Por isso que aqui eu estou pegando, quanto que eu quero no VDS? Eu quero o VGS do 2, que é igual ao VGS do 1. Eu estou impondo agora uma condição, que é o meu desejo. Eu desejo que aquele VGS apareça ali. Afinal, estou fazendo tudo isso para isso. Todo mundo bem ou não? Espera aí. Mas se você está usando isso para modelar linear de VT, se você botar o VT maior que esse linear que você vai encontrar aí, você não vai garantir. Você garante que o VGS vai aparecer ali? Vai, porque no fim das contas aí, eu preciso de uma atenção um pouco mais alta para essa, do que entre essas assim. Eu preciso no VP uma atenção um pouco mais alta do que seria realmente o necessário para saturar os dois somente, mas eu não quero só saturar. Eu quero M2 na saturação, eu quero M3 na saturação e eu quero essa tensão igual a essa. Aí isso vai me impor uma tensão um pouco mais alta no VP. E colocando essa tensão mais alta, você garante isso aí? Isso, mas aí já vai ficar automático aqui, impondo esse desejo nesse momento aqui da conta. Eu quero que o VDS2 seja igual ao VGS2, aí eu substituí aqui. Porque o VGS é maior do que o VDS, vocês lembram disso? É um VT a mais, né?
fazer isso é, tipo, piorar a situação aqui do VP. Por isso que aparece aqui mais VT. Isso. Tudo bem? Mas VT já estava lá, né? Mas VT não veio junto com quando você substituiu? Substitui aqui, ó. VDS tem que ser VGS menos VT. Aí ficou menos VGS, menos, deu mais. Tudo bem? Segue aqui o baile, então. Reparem que corta uns termos, corta VT, corta um monte de coisa. Mas eu não vou cortar um monte de coisa, não. Vou escrever assim, ó. VP tem que ser maior que... eu vou cortar esse com esse. E eu não vou ficar cortando mais VT com menos VT. Não façam isso. Façam o seguinte. Isso aqui vai ser VGS do 4 menos VT. Porque eu quero sempre me referenciar a uma tensão de overdrive. Lembra que a gente está chamando isso? De VDSAT? VDSAT sempre VGS menos VT, VGS menos VT. Eu quero sempre pensar nessa referência. VGS menos VT, VGS menos VT. Antes, o que eu estava pagando? VGS menos VT. Olha lá, é o que eu estava pagando antes. Agora eu quero saber quanto eu tenho que pagar agora. Então vamos lá, estou pagando VGS do 4 menos VT. Estou pagando o preço desse para poder ligar esse aqui e saturar. Vocês estão vendo? Mais VGS do 1 menos VT. Estou pagando o preço desse para esse saturar. Faz sentido, né? Tem duas coisas, tem que pagar 2 vezes o preço. Não basta pagar o preço só de um. Qual é o problema? Ainda tem um VT aí sobrando. Que não tem um par para ele. Tudo bem? Isso aqui é um problema. Isso aí é um problema. Eu estou pagando o preço do transistor M3, estou pagando o preço do transistor do M2 e ainda estou dando, entre aspas, assim, de graça, de bônus para o circuito, um VT. É como se fosse imposto. E você está ligado que imposto é roubo. Né? Tem como melhorar isso aí, professor? Tem. Isso vai ser tarefa para vocês. Um certo desafio. Não é difícil. Vão ter que pensar e tal. Vou dar um prazo bom, assim, não vai ficar... Mas essa é a primeira tarefa relativa ao laboratório. Tudo bem? Pensar como é que resolve isso. Tem a solução no livro, já se adiantem lá, vai dar uma no livro. O Hasav explica bem, o Baker explica bem como é que resolve isso, tá? O nome da solução, já vou até dar a dica aqui, o nome da solução lá eles vão chamar de Low Voltage Cascode. É o nome da solução aí. Vai modificar esse circuito aí. Ele não vai ficar assim. Tá? Não vai ficar assim. Mas não é uma modificação monstruosa, não. Uma modificação razoavelmente simples. Mas vocês vão ver lá. Vai ser um bom desafio. Vocês estão começando a sacar bem a parada. Pergunta. Professor, eu estou no VDS igual ao VGS2 ali. Se eu quero que o VDS2 seja igual ao VGS2, por que está aparecendo? Eu falei besteira. Eu estou fazendo VDS é igual a VGS menos VT, que é o mínimo que tem que ter. Eu falei que eu sempre faço besteira. Mas o resultado é esse aí. Essa continha tá certa. Assim, o problema é a minha justificativa. Tudo bem? Vem da conta, cara. Faz a conta aí depois. O azul, né? Porque VGS 3 Ó. VGS 1, mas VGS 1. Esse VT é esse aqui. Esse VT é esse aqui. E aquele outro VT? Aquele outro VT tá aqui dentro. Esse aqui é VGS menos VGS2 menos VTH. Menos ou mais? Menos VT. Não, já tem menos ali, né? Você falou que o VDS... E calma. Aqui dentro do VDS é VGS menos VT. Aí esse menos vai virar menos com mais. Por isso que apareceu menos com mais aqui. Esse VT estava aqui dentro. De boa? Pergunta. Significa que eu estou pagando um imposto para fazer o circuito funcionar, velho. Porque o que eu esperaria? O que eu esperaria era pagar. Tem 2 transistores que eu preciso saturar. O M2 e o M3. Para cada transistor que eu quero saturar, eu espero pagar VGS menos VT para cada um deles. Essa é a moeda. Esse é o custo de saturar um transistor. Só que tem um VT ali que eu não estava esperando. A conta está certa, é isso aí.
Então, o que está acontecendo nesse circuito em particular? Nesse circuito em particular, eu estou pagando o custo do M3, veio daqui, eu estou pagando o custo do M2, que é esse aqui, e eu estou pagando um VT a mais. Eu estou puto. Real é isso, sacou? Cheguei na loja, tinha uma parada, cheguei na loja, queria comprar uma barra de chocolate, custava R$1. Eu peguei duas, eu cheguei no caixa, eu queria pagar R$2 e o cara tá me cobrando R$2,50. E aí ele vira pra mim, aí eu reclamo e falo, porra, mas não era R$1, mas R$1 é 2. É, mas tem o governo, tem o imposto. 50 centavos aí, filho. Vai lá reclamar com o patrão, sacou? Tipo, hã? Os 99 lá. Que 90? 99. É, sei lá, vai reclamar com o patrão, sacou? Tipo assim, esse aqui não sou eu, tem um imposto aí. Ninguém queria. Aí a pergunta é, aqui pelo menos, na vida real vocês perguntam o que vocês quiserem. Mas a pergunta é, será que tem como não pagar isso aí? A minha pergunta é, será que tem como não pagar o VT? O que é? Ah, eu vou ser muito cancelado, né, velho? Se a galera não assistisse as minhas... E pior que tá público lá, né? Isso aqui, meleca, né, velho? Quando você ficar famoso, vão achar. Assim. Mas eu fico feliz de... Se o pessoal encontrar isso, eu vou ficar feliz e me cancelar por causa disso. Eu vou ficar feliz porque alguém assistiu minha aula, velho. Essa é a nona aula. Tem 18 horas de gravação lá até chegar aqui já. Tá? Assim, alguém assistiu 18 horas de gravação. E se assistiu na velocidade 2, assistiu 9 horas pelo menos, velho. Já é bastante, né? Pessoa, quem estiver assistindo isso aí e quiser me cancelar, velho, tá de parabéns. Vamos lá, segue o baile aqui, gente. Todo mundo bem? Todo mundo entendeu o princípio aqui? Então vamos sumarizar para a gente fechar esse assunto. O que a gente tem até agora? O que a gente está tentando fazer, o que a gente tem até agora? Estou tentando fazer uma fonte de conta constante. Aí a gente começou assim, ó. A gente começou assim. Vamos pegar um transistor e vamos saturar ele. Aí o primeiro problema era, preciso gerar o VGS. Aí a gente veio aqui e resolveu esse problema fazendo o diodo connected. Aí eu meto uma corrente aqui, IRF, produzi, saturou. Aí a gente analisou isso, viu as vantagens, tá, aquela coisa toda, fez um monte de... Aí só que a gente tem problemas aqui. Dois problemas que eu queria melhorar, tá? O primeiro é, a gente identificou que a cópia não está bem feita porque essa tensão aqui, o VDS do 2, não é igual ao VDS do 1. Aí o que eu fiz para resolver, que é o que a gente fez hoje? A gente veio aqui e botou um amplificador porta comum. Repare que eu não falei que era um amplificador porta, não falei assim no começo. Ah, eu falei, eu quero isolar um ponto do outro. Pensa assim. Ah, vamos tentar uma coisa, vamos tentar outra coisa. Tá? Eventualmente, eu identifiquei que era um porta comum que eu estava fazendo. Se você tiver essa sacada assim, você já anda mais rápido. Mas a coisa de tenta fazer isso, tenta fazer aquilo, tenta fazer alguma coisa que aparenta fazer sentido. E aí faz a conta e vê o que está dando. Vê se vai para o caminho que você quer ou se não vai. Mas o que a gente fez? A gente botou o M3 aqui, que posteriormente a gente percebeu que era um porta comum. Ficou porta comum. Mas na tentativa de isolar esse ponto aqui da saída. E aí a saída virou esse terminal aqui agora. O que eu percebi? Foi a conta que a gente fez. Que a impedância aqui, que antes era R02, virou R02 vezes GM do 3 vezes R0 do 3. Aumentou várias ordens, aumentou um ganho aqui, ó, multiplicou várias vezes a impedância. Ficou bem mais alto. Que é um efeito esperado. É um efeito esperado. Afinal, se eu estou estabilizando essa tensão aqui, se eu estou travando ela, essa corrente deve ficar mais independente, mais constante. Isso é a mesma coisa que dizer que eu mexo a tensão, a corrente varia menos. É a mesma coisa dizer que a impedância aumentou. Tudo bem? Como que a impedância aumentou? Eu estou, de alguma forma, controlando melhor essa tensão aqui. É exatamente isso que esse circuito faz. Beleza. Aí só que a gente caiu num problema adicional, que é como é que eu gero a tensão de polarização desse cara aí, do M3? Aí a gente resolveu isso. Replicando a ideia do diodo connected, né? O diodo connected serve para isso, tá, gente? Para pegar a corrente e produzir um VGS para mim. É, tipo, basicamente para isso.
Basicamente para isso. Eu quero que vocês fiquem identificando bloquinhos básicos mesmo, assim, tipo, para que serve isso aqui? Para que serve aquilo ali? Não, tudo bem? Aqui no desenho tem pelo menos 3 coisas que eu quero que vocês identifiquem, vou marcar elas, tá? Mas a gente botou essa coisa aqui que eu chamei aqui de M4 para poder polarizar o M3. E o M3 está aqui para isolar o M2. O M2 é a fonte de corrente. Percebam que para fazer um transistor funcionar, já botei mais 3. Eletrônica é assim, filho. Tem uma coisa, é um dispositivo que faz a função que você quer, você botar 10 lá para um para ligar ele, um para melhorar isso, para melhorar aquilo, para resolver esse problema, para produzir a VGS, quando você vê tem 20. Basicamente é um que está fazendo o núcleo da tua função. Por isso que eu dou aula desse jeito, sacou? Tipo assim, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, olha só, vamos olhar esse circuito aqui, ele faz blá, 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 mas você fica tipo, porra, aí o que está acontecendo aqui? Tudo bem? Os livros normalmente não fazem assim tão pausado. O VPM não está aqui em cima. VGS mais... Não, VDSAT mais VDSAT mais um VT. A gente está chamando VGS menos VT de VDSAT. É quanto que eu preciso para saturar um transistor. VGS menos VT. Tudo bem? E aí a gente viu tem um problema aí, que é imposto. Essa tensão aqui precisa ser 2 VDSAT mais um VT para eu poder fazer esse circuito funcionar. O que eu esperava antes era só 2 VDSAT, tem 2 transistores ali. Quero saturar 2 transistores, eu gostaria de pagar 2 VDSAT. 2 VDSAT não tem como evitar. Tá? Mas esse VT está incomodando. Tá? E lembrem de uma coisa, VT é bem maior do que VDSAT, tá? VDSAT é VGS menos VT. Quando a gente produz VGS é VT mais um pouquinho. Então VDSAT é um pouquinho. 10% do VT, 20% do VT, ó, por aí. Então ali eu tô pagando, não é tipo assim, 5% de imposto. Eu tô pagando tipo assim, não, eu tô pagando tipo 700% de imposto, entendeu? Eu tô pagando muito, aquele VT é muito comparado com 2 VDSAT. É isso que eu quero que vocês tenham noção. VDSAT aqui, pra gente, números típicos assim na tecnologia, no que vocês vão fazer de simulação. 0,1 volt, 200 milivolts. O VT na ordem de 1 volt. É um pouco menos na tecnologia que vocês vão usar. Tudo bem? Então reparem, é muito perto do VDSAT. Quero que vocês tenham essa noção. Tá? Não é tipo, é um VT, procede de boa, é milivolts. Mas é muito perto do que era o mínimo que eu precisaria, que eu esperava. É muito, muito mais, várias vezes mais. Tudo bem? O que eu quero que vocês saiam daqui identificados? A gente deu o nome para isso aqui, ó, Cascode, isso aqui é o espelho Cascode, tá? Faz a mesma coisa lá de 1 para N, aqui também tem que ser de 1 para N, aí meio que obrigatoriamente, eu não vou ficar calculando e tal, mas meio que tá meio óbvio assim, nessa altura do campeonato eu espero. Não tá, né? Mesma coisa, tá? Ele funciona aqui, o Yout é N vezes Ref. Espelho assim o Cascode. Mas ele espera que você faça a mesma relação nessas duas pontas aqui. Você pode não fazer, mas aí complica um pouco mais aí o resultado. Tá? Não tem grande vantagem de não fazer. Isso aqui funciona como espelho também. Tá? Agora, o que eu realmente gostaria que vocês identificassem são 3 coisas. Primeiro delas é, toda vez que você vê isso aqui, ó, e aí tem 2 disso aqui, o diode connected, eu quero que vocês pensem assim, para que serve esse cara? Ele serve para outras coisas, mas a primeira função dele é, eu boto uma corrente e ele produz um VGS para mim. Ele serve para produzir VGS. Para eu usar onde eu quiser. A principal uso de produzir VGS é para a gente entregar um VGS para um transistor, para eu ligar ele. Para um outro transistor ligar ele. Mas a gente pode usar esses VGS para outras coisas, tá? Por exemplo, eu preciso subir a tensão em algum lugar. Quanto? Mais ou menos 3 VGS. Bota 3 desse aí, tipo, vai produzir 3 VGS a mais e enfia lá em algum lugar. Sei lá para que você precisaria, mas se precisar subir uma tensão, você usa assim. Produzir VGS, você quer dizer conectar ele na porta do outro transistor? Exatamente o jeito que está aqui. Produzir o VGS do outro transistor. Ou para outros transistores. Não. Mas é isso, né?
exatamente como está aqui. O VGS em relação ao outro, não o transistor que está conectado assim, porque ele já está com o VGS. Mas calma, vamos lá. A função disso aqui, a primeira função é pega uma corrente e produz um VGS. Para que você usa esse VGS aí? Calma. Para que você usa esse VGS aí? Essa é uma pergunta. A primeira, porque você quiser, mas a primeira coisa que você usa, assim, a primeira função é ligar outro transistor. Essa é a primeira função. Eu preciso de um VGS para ligar um transistor, produz o VGS ali e entrega para o outro. Primeira coisa. Só que você não precisa usar só para isso. Você pode usar como se fosse um resistor, que você bota a corrente, ele produz uma tensão para você, e você usa essa tensão para subir tensões no seu circuito. Para ir somando, assim. Às vezes você quer ir somando, assim, alguma coisa assim. Igual fez ali no outro lado, no cascou, que a gente somou para chegar no VT. Isso. Você pode usar, tipo, toda hora que você precisar subir uma tensão, você pode usar essa ideia aqui. Tentar usar essa ideia, né? Pegar a corrente, passar num diodo connected e enfiar essa tensão lá em algum lugar. Tudo bem? É porque aqui tem uma vantagem que você consegue aproveitar uma corrente que já tem ela no circuito. Você enfia ele no meio do caminho. Aí você sobe a tensão. Quanto? De um VGS. Tudo bem? Que você consegue calcular. E um VGS tem uma referência. VT mais um pouquinho. Lembra disso? Nesse caso aqui. Tá? Primeira coisa que eu quero que vocês identifiquem, o diodo connected. Segunda coisa que eu quero que vocês identifiquem aqui. O tempo todo, tá? Então, assim, essas coisas... Tá bem óbvio aqui nesse diagrama, mas um diagrama grande é meio que a primeira coisa que a gente vai procurando, entre aspas, o especialista, é essas coisas que eu estou apontando agora para vocês. Mesmo que não esteja tão óbvio, a gente fica procurando identificar esses padrões. É isso que vai fazer vocês virarem especialistas, e não saber fazer um monte de conta. O cara do xadrez lá, o xadrista, o cara vira especialista quando ele começa a ver posições no tabuleiro. Padrões. Sacou? Não é quando ele sabe o movimento das peças. É quando ele sabe o movimento das peças e aí ele começa a perceber padrões. Quanto mais padrões ele souber, melhor ele vai jogando. Sacou? Aqui eu estou ensinando 3 padrões para vocês. Esse aqui é o primeiro. O segundo é esse aqui, que é o espelho. Vocês já sabem para que serve. Entra a corrente de um lado e copia do outro. Você consegue multiplicar e tal. Mas serve para copiar a corrente de um lado para o outro. E esse terceiro aqui amarelo, que a gente chama de cascode. Para que serve? Para aumentar a impedância. Para aumentar a impedância de alguma coisa. Aumentar muito. Quando eu falar em aumentar a impedância, meio que na cabeça você tem que pensar assim, caraca, eu podia tentar dar um jeito de enfiar um cascode. Tudo bem? O cascode é um que ele tem um preço que às vezes a gente não consegue pagar, tá? Porque dobra, no mínimo dobra a tensão que eu preciso botar em cima do circuito. Às vezes isso é demais. Às vezes eu não tenho isso aí. Essa quantidade de tensão para pagar. Tá? Um nível de cascode normalmente é fácil de usar. Só que, aí eu já... Olha só um negócio aqui que vocês vão experimentar e aí é uma coisa que eu estou pensando em botar também na tarefa lá do laboratório para vocês simularem e tal, ver funcionando. Mas, cara, se eu fiz essa cascata aí, empilhei um transistor no outro e aumentou tanto a impedância, se eu precisasse aumentar mais ainda a impedância, faria sentido tentar fazer um terceiro nível? Alguma coisa assim, ó. Você precisa de mais? Não, se você precisar, eu tô te dando ferramentas agora. Tipo cascode. Cascode com 3 níveis. A gente chama de cascode de 3 níveis, hein? Sacou? Tipo assim. Hã? Não, assim. É razoável supor isso aqui? Absolutamente razoável. Tá? Eu não vou fazer a conta completa aqui com você, mas se você fizer a conta aqui, tá? Vai dar a impedância total aqui, vai dar. Se eu chamar aqui de M2, M3 e M4, vai dar. Vai dar GM do 3, R0 do 3, vezes R0 do 2. Esse aqui é o cascode até aqui embaixo. Vezes GM do 4, vezes R0 do 4. Acontece a mesma coisa. A impedância do que tem embaixo, vezes o último lá, o ganho do último, do que está mais em cima. Se eu botar mais um nível, é isso aí tudo, vezes mais um ganho, GM vezes R. Se eu botar outro nível, mais um ganho. Só que cada um a mais que eu botar aqui, eu preciso pagar mais um VDSAT. E por enquanto, como a gente não viu o low voltage, eu ainda estou pagando o imposto aqui está muito caro, tá? E é isso que vai
ferrando com a gente, porque chega... Quanto que é o máximo de tensão que eu tenho? VDD. Chega uma hora, meu amigo, que tipo não tem mais tensão pra saturar as paradas. Acabou, não tem conversa. Tá? E não só isso. Lembrem-se que normalmente a gente quer excursionar o sinal aqui. Excursionar o sinal é aumentar e abaixar a tensão. Se eu tiver muito no limite, eu vou poder excursionar muito pouquinho. Eu não consigo aumentar muito o tamanho dos meus sinais. Eu não consigo fazer eles ficarem grandes. Não tem excursão do sinal, que é uma outra questão. Tudo bem? Mas em princípio pode fazer isso aqui. E o VT ele continua só o VT mesmo. Não me lembro, eu não me lembro de cabeça, mas se você fizer o naive, né, que é isso aqui que a gente está fazendo, o naive é o solução ingênua. Solução ingênua é fazer assim, ó. Fazer isso aqui, né? Botar os diodo connect assim na tora aqui, que nem a gente está fazendo agora. Eu acho que sobe para 2 VT de impulso. Eu não tenho certeza. Tudo bem? Já estava ruim, pior. Eu não tenho certeza. Mas aí, tipo assim, cara, eu confesso para vocês que eu, assim, muito raras as vezes que eu vi alguém realmente fazendo isso aqui, indo por esse caminho. Raras as vezes. Mas eu tô comentando porque, tipo, sim, funciona. Aí vocês quiserem explorar esse mundo aí, vai. Mas vocês entenderam o princípio básico de aumentar a impedância e de meio que pagar as coisas. Produzir as tensões. Esse é o que é importante para mim. Tudo bem? Lembra? Aí, amarelo a gente chamou de cascode, o azul a gente chamou de espelho, o vermelho a gente chamou de diodo connector. Tudo bem? Todo mundo aí tem uma função. Isso aqui agora. O que a gente vai fazer na aula que vem? Aí, finalmente, a gente vai dar um jeito de tirar esse ref daqui, que esse ref está incomodando. Ele tá aí, ele tá aí e ele é um problema, né? Se ele tá aí, ele não devia estar aí. Eu não tenho ref. Eu não tenho uma fonte de corrente ideal. Eu estou tentando fazer o diabo da fonte de corrente. Beleza? Tudo bem? Bom descanso para vocês. Até quinta-feira.